pontos. Já pode rodar a vinheta, porque o Arena está no ar. E vamos começar o programa de hoje acompanhando os melhores momentos de São Paulo e CSA. Faltou pouco para o Azulão conquistar os 3 pontos fora de casa, mas o empate também foi um bom resultado. No começo do jogo, o São Paulo ia mostrando que queria pressionar o CSA. E a ordem da casa era arriscar sempre que encontrasse espaço para tentar abrir o placar. Com a bola bem trabalhada, o tricolor ia se aproximando do gol azulino, mas pecava nas finalizações. Do outro lado, o azulão ia tentando responder com o Alexandro. Na bola parada, o Hernanes tentou surpreender, mas mandou em cima do Jordi. Na pressão São Paulina foi a vez de Reinaldo arriscar, mas o goleirão azulino estava esperto. O time do Morumbi insistia pelo lado esquerdo, mas não acertava o pé. Hernanes começou outra boa jogada, mas a defesa do CSA apareceu na hora certa. Do escanteio saiu a jogada ensaiada que procurava o Pablo na área, mas Jordi mostrou que não estava para brincadeira. Em outra tentativa do Profeta, o zagueiro Alan Costa salvou de novo, com o rosto e no carrinho. O São Paulo buscava o jogo em velocidade, mas o problema estava mesmo na hora de finalizar. O Euler mostrou que o CSA estava no jogo e por pouco não abre o placar. Uma jogada que começou na zaga, finalmente o CSA chegou. De pé em pé, Naldo achou o Bustamonte e fez seu primeiro gol com a camisa do azulão. O São Paulo tentava acordar e buscava o empate. Apesar de não acertar as finalizações, o gol do tricolor ia amadurecendo. Nem na bola parada o time paulista caprichava. Mas de tanto pressionar, o São Paulo achou o gol. Reinaldo garantiu o empate para o tricolor. 1-1 no Morumbi. Após o jogo, o técnico Cuca disse que sua equipe merecia ganhar o jogo. Nós começamos o jogo muito bem, tocando, buscando os espaços, o time bem espaçado, a bola não entra, começa a bater aquela ansiedade, né? Você finaliza mais de 30 vezes, não consegue fazer mais do que um gol e ainda um gol chorado, nem foi de uma jogada trabalhada, foi de uma bola parada, rebatida. Vai se criando uma ansiedade e a confiança ela vai saindo de você, né? O adversário, na proposta dele, marcou muito bem, mas não justifica. Esse era um jogo, sem dúvida nenhuma, que nós deveríamos ter ganhado. E vamos ouvir o porta-voz do Azulão para saber se esse empate teve sabor de vitória ou de derrota. Coloca o Bruno Moura aí na tela para a gente ver. Boa tarde, galera do Arena, beleza? Aqui quem fala é o Bruno Moura do canal Espaço da Bola. Tô aqui para falar um pouquinho da partida do CSA, esse jogo contra o São Paulo, que a gente conseguiu um empate fora de casa. Um jogo que
Se chegassem para mim, antes da partida, e me oferecessem, quer um empate, não precisa nem jogar, eu diria, quero. Um empate contra o São Paulo fora de casa, no contexto da competição, era um bom resultado. Mas pelo desenrolar ali do jogo, né, o São Paulo foi superior, realmente, vamos admitir, São Paulo foi superior, o CSA dominou o jogo, teve mais ações ofensivas, mas a questão é que a gente abriu o placar e no final foi uma desatenção, uma bobeira ali, uma falta desnecessária primeiramente ali do Bruno Alves na entrada da área e que uma falha ali do Jordi. O Jordi é um ótimo goleiro, fez uma boa partida ontem, mas no lance do gol ele errou só um pouquinho ali na saída de bola. Não alcançou a bola lá, a bola bateu em todo mundo e pingou dentro da área. E aí outra desatenção ali da defesa, né? Um pequeno errozinho. O Reinaldo conseguiu fazer o gol lá de empate. Então, assim, pela circunstância do jogo, pelo gol que a gente levou lá no finalzinho, né, pelo aperreio que a gente passou lá no final, ficou um gostinho meio amargo, né, com esse empate. Mesmo tendo sido um empate importante, por causa do nosso adversário, pelo momento deles. Mas é isso, o importante foi que o CSA conseguiu se defender bem, se fechar direitinho e teve até a chance de vencer, teve a oportunidade lá de vencer. Mas vamos salientar também que o time do CSA ofensivamente nesse jogo não conseguiu fazer muita coisa, né? O time estava bem perdido lá no ataque e o gol foi a única jogada bem trabalhada lá pela equipe do CSA. Era da maioria das jogadas ofensivas da gente, era jogar em velocidade, jogadas individuais, mas que esse gol contribuiu também para um empate importante da nossa equipe, para a nossa sequência. E vamos firme agora para o jogo contra o Ceará, que é uma partida muito decisiva, que a gente precisa vencer esse jogo aqui dentro de casa. O Ceará não é uma equipe lá de cima, né? Não é um bicho de sete cabeças, então a gente tem que pensar em vencer essa partida, não pode pensar em outro resultado. Então é isso, galera. A análise da partida você acompanha completa lá no canal Espaço da Bola no YouTube. Um abraço a todos e uma boa semana. Valeu, galera. Até mais. Show de bola, vamos para um rápido intervalo e na volta a gente vai saber o resultado das enquetes do Instagram. Aproveita e vai lá votar rapidinho. O Arena volta já. Estamos de volta e vamos ao portal op9.com.br, que tem como destaque o 32º título sul-americano da seleção masculina de vôlei. O Brasil confirmou o favoritismo ao bater a Argentina por 3-2 na final, que aconteceu em Santiago, no Chile. Com o resultado deste sábado, o Brasil manteve a incrível marca de vencer todas as edições que disputou. E para conferir essa matéria completa, não tem erro, op9.com.br. E quem está aqui ao meu lado é o comentarista Emerson Júnior. Boa tarde, Emerson. Feriado, estamos trabalhando, graças a Deus. Sempre, né? Tudo tranquilo. Tudo certo. Como foi o final de semana? Não acabou ainda, né? Não acabou. É o prolongamento. Continua já já. Continua já já. Emerson, falar um pouco desse jogo do CSA que, por pouco, não venceu o São Paulo. Ficou um gosto de derrota ou de vitória? Olha, Rafa, boa tarde para você, um abraço para os amigos de casa. Antes de responder essa sua pergunta, primeiro com relação à análise do jogo, o CSA das últimas 5 partidas, né, deu uma crescida no que se refere à performance impressionante. Se o camarada for ver os jogos do CSA do início da competição, para jogos agora, eu falo isso taticamente, você observa uma evolução muito grande. Você percebe o comportamento de um outro time. Primeiro que, no aspecto defensivo, isso jogo após jogo, o Agel ele consegue provar que ele deu não só consistência defensiva ao time, como ele vem fortalecendo essa consistência defensiva. As equipes que jogam contra o CSA, agora é um mal de time do futebol brasileiro, né? Todos eles têm muita dificuldade para fazer a infiltração, jogar de forma centralizada. E aí o CSA montou uma estratégia no sistema defensivo muito bem feita, de montar uma linha à frente, ali na intermediária mesmo defensiva, que os times adversários ele tem mais posse de bola, principalmente quando o CSA joga fora de casa, consegue finalizar muito, mas sem direção. Então o CSA consegue fazer essa proteção e quando vai na meta, o Jordi, que vive um excelente momento, consegue fazer essas defesas. O CSA já vinha apresentando essa melhora, tinha ainda um grande problema, que era no comando do ataque para o jogo ofensivo, que não funcionava de nenhuma forma, e do jogo do Vasco para cá, o CSA vem apresentando melhoras consideráveis. Verdade. Primeiro que o Agel conseguiu encontrar peças para que pudesse ter velocidade pelos lados do campo. É o que a gente pedia muito aqui no programa, né? Nesse formato que o CSA joga, ele dá a bola para o adversário, ele precisa ter velocidade para ligar contra-ataque e velocidade pelos lados. Então, com a Apodi e com o Bustamante, ele conseguiu encontrar isso com muita perfeição. O CSA ontem
já vencendo o jogo por 1-0, se capricha um pouco mais nessa questão do contra-ataque, poderia ter matado a partida. Qual o grande problema do CSA? A gente pode sentir isso ontem. O CSA, quando ele está à frente do placar, ou até mesmo empatando, e o resultado lhe interessa nas modificações, e as modificações elas precisam ocorrer no sistema defensivo, o CSA começa a ter problema de posicionamento. Isso foi visto ontem, depois das mudanças que foram feitas. Quando se mexe para o comando do ataque, não, foi assim contra o Fluminense, o CSA mexeu para o comando do ataque e o gol teve participação dos 3 que entraram. Né? Então, não significa dizer que as mudanças fazem com que o CSA baixe a performance. Até baixa, mas quando a mudança se refere ao sistema defensivo. Então, o CSA ele vem apresentando essa evolução e o que é melhor. E aí eu vou entrar agora para responder a sua pergunta. É lógico que no jogo como aquele de ontem, você está vencendo o jogo. Até depois de 40 minutos do segundo tempo, você toma um gol de empate, fica com aquela sensação que a vitória naturalmente estava nas suas mãos e escorreu entre os dedos. Agora, o ponto foi muito importante. Eu disse aqui no programa, só, das partidas que vai ter fora de casa contra São Paulo, Palmeiras e Santos, o que você pontuar é muito lucro. Nas 4 rodadas você precisa vencer o Ceará aqui, porque é um concorrente direto. Então, por conta disso, o torcedor do CSA precisa entender que foi um ponto muito importante e esse ponto vai fazer a diferença lá na frente. E até porque o Jordi não fez uma grande defesa, o Volpe também não fez. Seria diferente se o CSA tivesse amassado o jogo o tempo inteiro. A equipe do São Paulo deixasse a vitória escapar. No último minuto, isso não ocorreu. Então, por conta disso, o sentimento de frustração não pode permanecer. O que tem que prevalecer é o da confiança pela evolução do time, que lhe dá muita expectativa e esperança para que o time permaneça na primeira divisão. Rapaz, e depois que o jogo acabou, o Daniel Alves soltou uma declaração pra lá de infeliz. Vamos ver. E para isso que eu vim aqui. Eu sei o quão difícil é, sei o quão difícil é você construir alguma coisa aqui no futebol brasileiro, pelo fato de que são vocês que sempre estão para desestabilizar qualquer situação. Então, a gente tem que ser bastante cauto em todos os momentos e ser bastante sereno na maioria dos momentos, porque senão a gente entra em situações que não nos beneficia, até mesmo porque a maioria da imprensa nunca jogou futebol, então ela gera sempre desconforto dentro de um clube como está gerando aqui, se eu jogo de lateral, se eu jogo de meio campista. Eu estou aqui para ajudar o São Paulo, estou aqui para ajudar a minha equipe. Emerson, a maioria da imprensa nunca jogou futebol. Isso é uma falta de respeito gigantesca. O Mauro César Pereira respondeu ele muito bem. Agora o Daniel Alves é um excelente jogador. Ontem ele não se encontrou em campo, foi muito mal na partida. E aí o que a imprensa fez, despejou enxurrada de críticas à imprensa do Sul para a atuação dele e levantou um questionamento na questão do posicionamento, né? Porque ele, quando estreou, ele começou como meia. Ontem ele começou na lateral, depois passou para o meio campo. Então existe um problema dele com o treinador para definir posicionamento. O saldo de ontem dele foi péssimo. Um dos piores jogadores em campo da equipe do São Paulo, não conseguiu produzir jogada ofensiva absolutamente nenhuma e quando necessitava defender também foi muito mal. Ele que dá essa disparada para a imprensa para trocar o foco. E a cobrança existe. Um grande jogador tem que ser cobrado. Você só cobra de quem você conta que vai entregar um bom resultado, né? E ele ontem fez uma péssima atuação. Vamos ver nossa enquete no @tv.verdeoficial. O Emerson já respondeu essa pergunta, mas vamos ver a opinião da galera, tá aí na tela. O empate contra o São Paulo teve gosto de vitória, 54%, derrota, 46%. E aí, Emerson? Não, o ponto ele precisa ser muito comemorado. Você pode acreditar, esse ponto aí vai fazer muita diferença. Dessas 8, 9 equipes aí que estão brigando para fugir do rebaixamento, poucas vão conseguir pontuar jogando contra o São Paulo no Morumbi. Vamos ver nossa outra enquete lá no @tv.verdeoficial de quem foi a falha no gol do São Paulo. Bruno Alves, 51%, Jordi, 49%. O Bruno Alves fez a falta sem bola e o Jordi saiu e não achou a bola. Tem 3 detalhes nesse lance. O Weber, Roberto Lopes, que fez uma boa arbitragem, não teve interferência no jogo, mas ele, a partida inteira, adotou uma política de dar prosseguimento em jogada, né? Dar vantagem. Nessa falta em questão do Bruno Alves, que foi juvenil, fazer uma falta fora de lance, a bola já estava com o Pato. Então, numa situação normal antes, ele poderia dar prosseguimento. Foi se aproximando do final do jogo, virou caseiro, foi marcando tudo e aconteceu aquela falta. O Bruno errou porque foi fora do lance, mas eu acho que o Jordi também pecou, saiu mal na bola, né? Trombando ali, enfim, saiu atabalhoado e acabou resultando no gol do São Paulo. Mas tem muito crédito, o Jordi pode falhar. O maior erro foi do Bruno, né? Foi juvenil, né? Foi juvenil. Fora de lance ali, já tinha dado prosseguimento, foi muito infeliz o Bruno.
E coloca essa imagem aqui na tela pra gente ver, porque hoje tem live, segunda-feira, 8 horas da noite, com o Emerson Júnior no Futebol Nordestino Raiz, não é, Emerson? É verdade, vai ser até diferente essa live, viu, Rafa P? Logo hoje, feriado à noite, né? Deve estar um tom acima, né? Uns 5 tons, e mais cedo, vai ser nem live da meia-noite. Mas é a rapaziada do Futebol Nordeste Raiz que faz um grande trabalho, né, cobrindo aí as equipes do futebol do Nordeste na Série A, na Série B, na Série C, na Série D. E a gente vai fazer essa participação hoje, 8 horas da noite. No @ Futebol Nordestino Futebol Raiz. Nordestino Raiz, mas eu vou compartilhar lá também no Emerson Júnior F5. E antes da gente encerrar o programa de hoje, vamos recapitular um trecho do Arena desta sexta-feira, porque o Emerson Júnior está aqui me cobrando, ele acertou Sexta-feira 13, o né? placar de ontem, sexta-feira 13. A bucha estava solta, né? Solta aí pra gente O profeta da chuva funcionou. Emerson, seu palpite para encerrar o programa. E a bola de Cristiano na Bola de sexta-feira Cristal. 13. A bruxa na tá solta. sexta-feira 13. Olha, Rafa, eu tô confiante, né? Mas também a minha confiança precisa ter. Eu acho que vai dar empate esse jogo, 1-1. 1-1? 1-1. Eu acho que vai ser 0-0. Você também. Dá um bom resultado. Emerson, no próximo jogo, eu vou pegar minha cartelinha aqui, perguntando jogo por jogo para você e vou apostar para ganhar um Tem dinheiro. outro detalhe, faz muito tempo que na emissora de rádio eu não fazia ponta de gol. Ponta de gol é reportagem de fundo de gol, né? E quando eu faço, geralmente o time perde. E ontem eu fiz cobrindo São Paulo. Então domingo, no Repelé, eu vou fazer pro Ceará. Pro Ceará, né? Pra zicar de vez. Pra zicar de vez. Show de bola, vamos ficando por aqui. Amanhã a gente volta com mais Arena. Valeu, Emerson. Combinado. Tem a semana toda para conversar, Semana né? toda, tem Sem muita futebol, semana. tá sem tranquilo. futebol, né? é verdade.